Aqui perto de casa existe uma casinha de livros, daquela que você pega um livro e deixa um livro. E entre eles, eu encontrei um que foi indicação do próprio Stephen King em seu livro Dança Macabra. Do mesmo autor de Cidade dos Amaldiçoados, John Wyndham escreveu The Day of Triffids. Se não me falha a memória, seu primeiro livro de ficção científica que foi lançado. Uma edição pequenininha de páginas amarelas que provavelmente veio de fora da Penguin Books, totalmente em inglês. Foi um livro que eu li e foi tão marcante que hoje está aqui na Biblioteca Perdida. E se você se interessou não só por esse livro, mas também sobre falar livros que marcaram, que não estão mais na sua estante, deixa o like, deixa o seu comentário para saber qual que é o seu livro e vamos para a vinheta que hoje a gente tem muito para conversar. Vamos mergulhar o que talvez seja um dos clássicos da ficção científica, pelo menos para mim, que inspira gerações, que é o Dia de Triffids, de John Wyndham. Um livro que não é apenas uma história de aventura pós-apocalíptica, mas também um verdadeiro laboratório de narrativa repleto de elementos que podem enriquecer suas próprias criações. Vamos ver como ele cria um mundo incrível e aterrorizante, como desenvolver esse personagem memorável que ele trouxe e como ele explorou temas atemporais que podem ecoar até os dias de hoje. Se você é apaixonado por escrever histórias envolventes e se interessou em esse livro que foi marcante para mim, você está pronto para conhecer um pouco mais sobre The Day of Triffids, de John Wyndham, que apresenta um futuro onde a humanidade é acometida por uma cegueira em massa após uma chuva de meteoros. No caos que se instaura, plantas carnívoras e que começam a se mexer, chamadas Triffids, antes eram cultivadas para a produção de óleo, se libertam e tornam-se a principal ameaça à sobrevivência urbana. Nosso protagonista Bill Massey é um dos poucos que conserva a visão e se vê obrigado a enfrentar um mundo completamente transformado, onde a sociedade colapsou e a natureza se rebelou. A narrativa acompanha a jornada solitária e busca por outra sobrevivência, enquanto ele tenta compreender o que aconteceu e como se adaptar a essa nova realidade. Ao longo da história, encontra outros sobreviventes e se junta a pequenos grupos de pessoas que também conseguiram manter a visão de forma desconhecida. Formam comunidades tentadoras que tentam reconstruir a civilização, enfrentam essas plantas carnívoras e também defendem seu território. Lida com uma certa desconfiança, pois aos poucos ele percebe que nem todo sobrevivente tem boas intenções e que a luta pela sobrevivência pode ser a traição e a violência. Reflete também sobre a natureza humana, porque o mundo em ruínas questiona os valores da sociedade anterior e busca encontrar um novo sentido para a vida. Grande parte do livro é dedicada a descrever as dificuldades de uma vida após essa catástrofe, como busca por alimento, construção de abrigos e a defesa contra esses Triffids. Uma exploração psicológica da obra que gera certa profundidade no aspecto psicológico dos personagens, como solidão, medo e até mesmo esperança. Para mim, eu considero como um clássico da ficção científica que me fascina até hoje e mesmo lendo em outra língua, é digno de ser lembrado. Imagine acordar em um mundo onde a luz se tornou a maior inimiga da humanidade e aqui a gente é transportado para um futuro onde essa chuva de meteoros faz com que todo mundo perca a visão, ou pelo menos a maior parte das pessoas. Mas a cegueira é apenas o início da série de eventos que desencadeia essa catástrofe global. Ele não se limita em descrever o mundo em ruínas, ele constrói detalhes minuciosos, cidades desertas, ecossistemas em transformações, luta pela sobrevivência. Cada elemento contribui para criar essa atmosfera opressiva e realista. Os Triffids são mais do que simples antagonistas. Plantas carnívoras que se mexem não podem ser simples vilões. Representam a natureza se rebelando contra a dominação humana e um lembrete de que sempre há um caminho para encontrar lá, mesmo que venha do outro planeta. Esses Triffids não são apenas uma ameaça fixa, mas também um reflexo da ação da humanidade, que acabou tendo dependência demais deles. A perda de visão não é só um obstáculo físico, mas também pode ser uma metáfora, porque você não vê o conhecimento, compreensão e nem a capacidade de se conectar. E em meio a todo esse caos, existem aqueles personagens que podem nos tocar profundamente. Bill Massey é um deles, mais do que um sobrevivente, um protagonista ativo. Também um observador perspicaz, que questiona toda a natureza em volta, sociedade e o significado da vida. Para você que é escritor, se for criar protagonista, pense em como torná-lo multidimensional. Dê a eles dúvidas, medos e aspirações. E também outros personagens para formar esse quebra-cabeça. Cada personagem secundário tem um papel importante que desempenha e revelam diferentes facetas da humanidade, assim enriquecendo a narrativa. Mas a jornada de Bill não segue à risca aquela clássica estrutura do herói, porque justamente ele enfrenta essas dúvidas, erros e aprende com as experiências
para que você coloque as expectativas de um herói clássico de lado. Não além dessa trama emocionante, The Day of Treats aborda tema que ecoa através desse século, a fragilidade da nossa civilização, uma estrutura que construímos sendo desmoronada de uma hora para outra por uma ameaça que vem de fora, que estava sendo cultivada, utilizada por nós mesmos e devido a um pequeno acontecimento interplanetário, tudo desmorona. E você usa os personagens para questionar essa moralidade, ética e livre-arbítrio em um lugar onde não existe mais sociedade. Para os escritores, você que quer escrever algo assim, tenta explorar esse tema de ecologia e a importância de viver em harmonia em um meio ambiente. Isso pode te aspirar a criar histórias que transcendem o tempo e que continuem a ressoar com os leitores. Isso pode influenciar na sua criação de uma ficção científica, pois Windham é um dos caras que escreveu muito bem, principalmente essas pós-apocalípticas. Você pode explorar diferentes gêneros de ficção científica e encontrar a sua própria voz. Quanto mais você lê, mais fácil fica de você criar a sua própria forma de escrita. Escritor, pense na possibilidade que você pode adaptar a sua história para outros formatos. Para mim, Day of Triffids é uma coisa que não só marca, mas como também me ensinou muito sobre escrita. A arte de contar histórias por John Wyndham é um tesouro para escritores que buscam inspiração e aprofundam conhecimento sobre a narrativa e personagens com temas universais. Infelizmente, esse livro não tem tradução aqui para o Brasil, mas eu tive a oportunidade de ler A Cidade dos Amaldiçoados, que foi traga para cá, graças à editora Diário Macabro. Então, se você quer acompanhar a obra de Wyndham e também saber o quão diferente uma adaptação de livro pode ser para um filme, mesmo mantendo as boas características, eu recomendo não só Day of the Triffids, se você puder, mas também A Cidade dos Amaldiçoados, pela editora Diário Macabro. Então, se você chegou aqui, não esquece de compartilhar e ajudar o canal, porque semana que vem a gente volta a falar com mais um livro da Biblioteca Perdida e também temas recorrentes para que você possa escrever, publicar e ter o seu sonho realizado de ser um escritor profissional.